Neste primeiro trimestre do ano de 2024, nós estamos aprendendo lições do Evangelho segundo Paulo, a sua carta aos Hebreus. Através desta carta, nós temos ensinamentos acerca da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Temos também, no capítulo 4, a ênfase na questão do repouso e muitas outras questões, muitos outros ensinamentos importantíssimos estaremos ainda considerando a partir desta carta. Deus quer falar com seu povo através da mesma. A lição de número 4 tem por título O Repouso de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 10, que é o verso áureo, lemos assim: Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. E o pensamento da inspiração: Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele repousou de toda a sua maravilhosa obra de criação. O sábado foi feito para a humanidade e Deus deseja que, nesse dia, ela abandone a lida, como ele próprio descansou após os 6 dias de trabalho da criação. Esta lição vai falar sobre alguns aspectos relacionados ao repouso. Talvez para boa parte daqueles que estudam a palavra de Deus, quando se deparam com o termo repouso, apenas se lembram do aspecto relacionado aí ao descanso semanal no sábado, a observância ao 4º mandamento da lei de Deus, cessar as atividades no 7º dia da semana. Mas nós vamos ver através dessa lição que o repouso apresentado aqui em Hebreus diz respeito a muitos outros aspectos, principalmente espiritual. E vamos ver que repouso é muito mais do que descansar um dia. Tem a ver com o que fazemos no nosso dia a dia, todo o tempo, tanto na nossa prática de ação diária, quanto na nossa relação com Deus. O primeiro tópico tem por tema o verdadeiro descanso divino. Irmão Eliseu, a que descanso Paulo se refere em Hebreus capítulo 4? Eu gostaria de ler aqui, Luzília, Hebreus capítulo 4, verso 1, que nos dá já uma ideia a que descanso é esse, né? Fala assim, ó: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Então o apóstolo Paulo tinha uma preocupação de que alguns irmãos, deixando de receber ou de viver o conhecimento da verdade que um dia recebeu, eles deixariam de entrar agora naquele descanso, naquele repouso que Deus tem para nos oferecer. Então, quando aqui na pergunta fala que repouso ou que descanso Paulo está se referindo, aqui está falando de um descanso na graça de Cristo, um repouso de entrega total da nossa vida nas mãos de Cristo. Por isso, a nota fala assim: a entrega total e a aceitação dos caminhos divinos formam o segredo para se alcançar o descanso perfeito em seu amor. A gente fala muito a respeito do sábado como dia de descanso, mas a verdade é que nós, antes de descansarmos no sábado, precisamos descansar no Senhor. Precisamos entregar, na verdade, a nossa vida a Cristo, colocando o nosso caminho, a nossa vida completamente em suas mãos. Então, Paulo está falando aqui de uma entrega, de uma aceitação total àquilo que Deus tem para nós, né? Aqui é apresentado esse descanso que Paulo se refere, né? Isso. E aí nós já temos, então, um pouco dessa elucidação do que realmente a palavra de Deus nos apresenta acerca de descanso, né? Não é apenas cessar atividades num dia, mas antes disso, como o irmão Eliseu já estava mencionando, existe um processo interior de descansarmos em Deus no sentido de estarmos em paz com Ele, né? Sermos reconciliados com Cristo, não estar mais em conflito com o reino celestial, enquanto ainda anteriormente vivendo na carne como súditos do reino das trevas, temos esse conflito, mas agora nós passamos a desfrutar já desse descanso
a partir do momento dessa entrega, né? E é interessante, Luzerley, porque eu entendo que esse descanso na graça de Cristo, ele vem antes mesmo da pessoa, às vezes, entender o descanso do sábado. Porque primeiro a pessoa tem um encontro com Cristo, ela entende o que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, o amor, o cuidado que Cristo demonstrou para conosco, e isso já produz no ser humano a sensação de um descanso, de um prazer que é viver em Cristo. Por isso, a nota dessa primeira pergunta já nos faz um convite, olha, vá do modo em que você está, fraco, indefeso e prestes a morrer. Então, Cristo te convida a ir descansar nele, da maneira em que você estiver. Então, Cristo nos proporciona isso, e antes de alcançarmos o descanso que é apresentado na questão do sábado, já é apresentado que nós podemos descansar no Senhor, ou seja, ter esse descanso na graça que Cristo nos oferece. Muito bem. E aí vamos à segunda pergunta. Por que o Evangelho não produz o resultado esperado em algumas pessoas? Então, a pergunta anterior fez menção de alcançar esse descanso, que é ter esse encontro com Cristo, é receber o Evangelho, que transforma vidas, né? No entanto, aqui nos apresenta uma problemática. Isso. Onde diz que existem pessoas que, mesmo conhecendo o Evangelho, não são transformados, não alcançam o resultado esperado. Por quê? Aqui vem apresentando duas questões, né? Uma questão em Hebreus capítulo 4, versos 2 e 6, fala que não entram por causa da desobediência. Então, existem muitos que, mesmo ao receber a compreensão dessa verdade, preferem e escolhem uma vida de desobediência. Mas, ao mesmo tempo, vem trazendo um outro ponto aqui dos israelitas, quando Cristo veio a essa terra, que eles tentavam ter uma vida de obediência, eles tentavam entrar nesse descanso, nesse repouso, pela justiça própria. Então, eles queriam ter uma vida de obediência, uma vida de entrega a Cristo, pelas suas próprias forças, pela sua própria maneira de ver como eram as coisas. E aí, aquela obediência, ou aquele conhecimento que era para ser vivido de forma tranquila, aquilo que era para proporcionar alegria, proporcionava muitas vezes um peso muito grande. E, ao mesmo tempo, fala dos gentios, que os gentios alcançaram a justiça, mas não pelas suas próprias forças, mas fala que pela fé eles alcançaram em Cristo. Então, muitos não alcançam esse resultado por esses dois motivos. Ou preferem viver uma vida de desobediência, ou tentam ter uma obediência pela sua própria justiça, pela sua própria força, ou pela sua própria maneira de ver as coisas. Né? Mas que nós não sigamos nenhum desses dois caminhos. Nenhum desses dois caminhos. Porque esses dois caminhos não produzem o resultado esperado, né? Isso. Do Evangelho. Mas que nós sigamos o outro caminho, que também o irmão Eliseu mencionou, que através da fé, então, o Evangelho opera de uma forma transformadora no nosso ser, estabelecendo paz entre nós com o reino de Deus e dessa forma nos proporcionando o descanso, que é o tema geral dessa lição. É isso mesmo. Por isso a nota fala que a gente precisa, né? Fala assim, ó, a menos que misturemos a fé com o ouvir da palavra, a menos que recebemos como a mensagem do céu as verdades que temos ouvido, para serem cuidadosamente estudadas, assimiladas pela alma e incorporadas à vida espiritual, perderemos a impressão do Espírito de Deus. Então eu preciso aceitar a mensagem como é, e eu preciso ir a Cristo de todo o meu coração, entregar a minha vida por completo e deixar de lado as minhas vontades. Não, eu vou fazer porque eu consigo, porque eu sou forte, eu sou capaz. Se a gente fizer dessa forma, a gente perde a impressão do Espírito de Deus. Então precisamos deixar de lado as nossas próprias forças e entender que é a entrega a Cristo que nos dá essa capacidade de sermos fiéis a Ele. Né? Exatamente. Muito bem, então nesse primeiro tópico nós aprendemos acerca do verdadeiro descanso divino, que vai muito além do cessar trabalho num determinado dia, num determinado tempo, mas está em íntima conexão com o nosso relacionamento com Deus e com a nossa vida espiritual. E isso nós precisamos valorizar, precisamos buscar e permitir que o Evangelho, que é esse agente que traz o descanso para a nossa vida, né, de fato produza o seu fruto no nosso coração. Amém? Amém.